Olá, pessoal. Voltei. Vamos lá. Eu quero falar hoje com vocês de um outro assunto sobre mesa radiônica. Vocês já devem ter ouvido falar, ou talvez não. Resumidamente, o que é uma mesa radiônica, tá? Nada mais é do que isto aqui, ó. Tá? São vários gráficos. Vários gráficos que você coloca e isso é uma mesa radiônica. Claro que você pode... Cada um tem um tipo de mesa radiônica, cada um tem um estilo e você pode montar o seu, enfim. Na verdade, você não monta, você compra, né? Mas as pessoas montam a mesa radiônica com vários gráficos, tá? Só para vocês entenderem o que eu vou falar. Por exemplo, aqui eu tenho, que eu fiz, não dá para ver direito, mas um círculo, para fazer o gráfico, onde eu ponho, no caso do meu cachorro, tem o nome, a data de nascimento dele, qual o problema dele. Ele tem um processo de alergia atópica, e eu escrevi aqui, processo de alergia atópica. Você coloca o gráfico, você coloca a alergia, né, o nome dele, a data de nascimento e qual o problema dele, e você deixa lá para ele melhorar, tá? E em cima disso, como eu já tinha falado, acho que numa outra vez, você coloca um copo d'água. E aí eu sempre pego essa água e dou pra ele tomar, tá? Então, na verdade, o que acontece? Claro que tudo isso a gente faz com o quê? Com o auxílio do pêndulo, né? Você tem que ver com o pêndulo o que exatamente ele precisa, qual é o gráfico correto, como que você tem que fazer. Tem todo um processo, não é tão simples, mas você consegue, com o meio do pêndulo, fazer isso, tá? E aí, o que acontece? Só pra vocês entenderem. Como eu já disse, né? A radiestesia, ela trabalha, obviamente, com o pêndulo, a gente consegue detectar qual é o problema. E aí, com isso, a gente põe na mesa radiônica, tá? Então, o que é a mesa radiônica? Eu já mostrei pra vocês mais ou menos, mas nada mais é do que uma junção de gráficos. Então, é muito simples. E aí você descobre, nessa junção de gráficos, qual é o problema que a pessoa tem. Se ela tem um problema físico, se ela tem um problema mental, se ela tem um problema espiritual, enfim. Qual o problema que a pessoa tem naquele momento, tá? E aí você descobre a origem do problema. Aí, por exemplo, tá? Tem gente que, tipo, não acredita em gripe, né? Então, falar assim, eu não pego gripe, imagina, eu não fico gripada. Só que a pessoa vive sem voz. E aí, ela não entende por que ela tá sem voz. Só que tem uma lógica pra isso. Você, às vezes, fica sem voz porque atinge o seu chakra laríngeo. E por que atinge seu chakra laríngeo? Muitas vezes porque você não tem coragem de falar alguma coisa. E se você não tem coragem de falar alguma coisa, você afeta em você isso, entendeu? E aí você fica sem voz. Gente, eu não tô dizendo que vocês não têm que ir ao médico, eu não tô dizendo que a gente cura todo mundo aqui como se fosse um curandeiro, médico ou qualquer coisa que o valha. Não, não é isso. Mas a radioestesia, na verdade, ela auxilia, tá? Por quê? Porque a gente trabalha com chakra, com a energia das pessoas, e a gente acaba auxiliando esse processo, tá? Então, assim, muitas vezes a pessoa não desenvolveu ainda o problema físico, mas já pela radiestesia, pelos gráficos, ela já consegue saber. E aí, beleza, ela já sabe mais ou menos qual é o problema que ela tem, e aí ela procura um médico especializado naquilo que ela tem. Você concorda? Muito mais fácil do que você nem saber o que você tem. Você descobre tudo isso pela radiestesia, tá? Então ela trabalha com a energia, ela consegue detectar o problema de saúde, ela é muito prática, muito boa. O pêndulo é muito importante, muito bom, porque você consegue descobrir as coisas antes de manifestar a doença. Muitas vezes você já manifestou, tudo bem. Mas às vezes quem já trabalha com isso, e quem acredita, e quem gosta, já vai descobrindo antecipadamente isso, tá? E aí você descobre para fazer um tratamento. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Lembrando, gente, não é pra vocês não irem ao médico, não é isso, tá? Por favor. Tem que ir, tem que descobrir, tem que falar com o médico, tem que tomar o remédio. Só que assim, você às vezes toma um remédio, e todo remédio a gente sabe, né? Tanto é que se você ler a bula dos remédios, tem um efeito colateral. Então, por exemplo, você tem um remédio pra dor de cabeça que vai afetar o rim. Você tem um remédio pro rim que vai afetar a cabeça. E assim, né? Todo remédio afeta alguma coisa. Então, a radiestesia, o que ela faz? Ela minimiza os efeitos colaterais do remédio. Então, não é que você não vai tomar o remédio, você vai tomar o remédio, tá? Só que aí você vai fazer um remédio energético com auxílio do pêndulo, este amiguinho aqui,
você faz um remédio energético com a ajuda dele, e aí você vai fazer um processo, ele vai dizer o que você vai poder fazer, etc e tal, o processo de tratamento, e aí ele vai diminuir ou extinguir o efeito colateral, entendeu? Então, por isso que a gente utiliza muito a radiestesia também nesse caso, pra gente detectar as coisas. É que eu não consegui, né? Deveria ter tirado foto do meu cachorro quando ele estava antes. Eu já tinha até comentado, acho que com vocês, que meu cachorro tem alergia atópica. E ele estava assim no auge da alergia. E eu deveria ter tirado uma foto e colocado a foto atual, para vocês verem a diferença. Ele estava tipo em carne viva mesmo, bem vermelho. E agora, graças a Deus, ele já tá bem melhor. Não vou dizer que tipo, não, foi só isso. Não, claro, a gente mudou a alimentação, a gente tem todo um processo que você faz também. Mas, além disso, a gente tem usado muito a radiestesia, a gente tem usado muitos gráficos e ele toma todo dia essa aguinha que a gente prepara para ele. Então, com isso, ele tem minimizado bastante o efeito dele. Antes ele não parava de se coçar e agora, graças a Deus, ele já não se coça tanto. Mas, de novo, não é só isso. Claro, tem que ter o shampoo adequado, tem que ter a alimentação adequada. É que nem o ser humano. O ser humano tem o remédio certo, mas a radiestesia ajuda. Só a radiestesia não vai resolver, porque às vezes você realmente precisa de um remédio, mas ela auxilia e muito no tratamento, tá bom? Depois eu vou mostrar pra vocês, eu tô preparando uma mesa bem legalzinha pra filmar direitinho e mostrar pra vocês como é que é a mesa, tá? Mas é só pra vocês já terem uma ideia sobre isso. E aí eu volto num outro vídeo com vocês, tá bom? Beijo!